abrir o microfone para perguntar a hora que vocês acharem importante, tá? E podem também, se precisar, abrir o microfone aí, tá? Nós vamos começar a falar de minerais, né? Eu vou retomar só um pouquinho o que a gente falou nas últimas aulas para a gente lembrar. O que são minerais? São conjuntos de elementos químicos. Quais são os elementos químicos? Lá da sua tabela periódica, tá? Então, por isso que eu sempre brinco, quem gosta dessa parte tem que gostar mais de química do que de geografia, essa parte de minerais, porque geologia estuda muito os minérios são conjuntos de elementos químicos, tá? A gente falou sobre a formação do solo e agora a gente vai falar sobre esses recursos que a gente acha nesse solo. A gente falou lá que a estrutura, né, geológica do Brasil é composta lá por bacias sedimentares e escudos cristalinos, né? E esses escudos cristalinos são ricos em minérios, tá? Então, nosso assunto é isso. O que está grifado, Arthur, é para grifar tudo. Mas eu vou ler com vocês, tá? Não se preocupar não, que eu ainda vou ler com vocês. Não, é porque... não é por isso não, Arthur. É porque na hora de marcar aqui, sem querer eu marquei por cima e aí eu não soube desfazer. Mas é para marcar tudo. Então, o que acontece? O Brasil é rico em minérios. Qual que é a diferença entre minerais e minérios? Eu já falei, mas eu vou repetir, tá? Então, os minerais são conjuntos de elementos químicos que juntos, né, formam os minerais e esses minerais juntos formam as rochas. A diferença é só o valor. Quando a gente fala minério, é um mineral com mais valor econômico, né? Então, vou dar um exemplo assim. Por exemplo, a areia é um mineral, um recurso mineral, mas ela é de baixo valor agregado. Então, a gente não fala minério de areia. Agora, já o minério de ferro, ele é um mineral, mas ele tem grande valor agregado, por isso a gente chama ele de minério de ferro, tá? Página 88, o Heitor, capítulo 11, tá? Então, essa é a diferença, tá? Então, tá falando para nós aqui que os minérios, eles são muito importantes para a vida do ser humano, né? Porque a gente usa esses minerais o tempo todo. Por isso que o homem tem que explorar esses minerais, para transformar esses minerais, quando eles são não energéticos, né? A gente vai transformar eles em matéria-prima. Porque a gente vai usar, por exemplo, transformar um minério de ferro, no metal ferro. Esse processo acontece onde? Acontece numa siderúrgica, que é chamada de uma indústria de base. Então, entra lá o minério de ferro, que, vamos falar assim, da maneira muito simplesinha para a gente entender. É como se fosse, né, uma areiazinha, só que é uma areia de minério de ferro. Né? Ele é aquecido a uma temperatura muito alta, por isso que lá na sua tabela periódica tem o ponto de fusão desses elementos químicos, e aí ele se funde e se transforma no metal. Tá? E aí a gente vai usar esse metal aí, né, no nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre esses minerais não energéticos que a gente usa mais. Presta atenção no que eu vou dizer. Carol, tem que decorar tudo? Quem produz mais o quê? Tal? Não, não tem. Mas tem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, você saber como que forma o aço, qual que são os metais mais utilizados, tá? Que são coisas que eu vou explicando e chamando a atenção de vocês aí ao longo da explicação do capítulo, tá bom? Deixa eu ver aqui que alguém perguntou aqui alguma coisa no chat. Bom dia, João. Então, aqui, ó, vou lendo, vocês vão grifando, não tem jeito, é tudo é importante, tá? O extrativismo mineral é uma atividade fundamental. Ô, João, é página 88, tá? Para a economia mundial, devido à utilização dos minérios extraídos como matéria-prima para a indústria de base. O que é uma indústria de base? É uma indústria que vai transformar, fazer a primeira transformação de uma matéria que vai servir para outra. Então, a siderúrgica, por exemplo, transforma o minério de ferro em ferro, metal ferro. E esse ferro vai ser utilizado por outras indústrias para fazer outras coisas, tá? O desenvolvimento da atividade extrativista mineral exige o preenchimento de uma série de requisitos, sendo o principal a relação entre a quantidade e a qualidade das jazidas disponíveis, pois somente se essa relação for considerada positiva, ou seja, uma grande quantidade de jazida ou uma grande quantidade de minério na jazida a ser explorada, se justifica a realização de investimentos para a sua exploração. Por exemplo, às vezes você fala assim, nossa, mas lá na minha fazenda, né, tem minério de ferro. Mas às vezes tem tão pouco minério de ferro que
a despesa, o gasto para explorar esse minério de ferro é tão grande que não compensa você explorar, tá? Porque a exploração mineral, ela causa grandes impactos, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Tem microfone aberto aí, galera. Olha o microfone. E esses investimentos aí são muitas vezes muito custosos. Então tá assim, ó, esses investimentos são elevados, pois a infraestrutura para a exploração do minério... Vou ter que desligar aqui. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver aqui aonde, eu acho que a pessoa não tá vendo que tá com o microfone ligado. Então, né, meninos? O que que acontece? Essa exploração mineral... Ô, gente, quem tá com o microfone ligado aí? Não é possível, nós vamos ter que parar aqui a aula para saber quem que tá com o microfone ligado. Desliga aí para mim, por favor. Deixa eu ver aqui na lista aqui quem tá com o microfone ligado. Ó, Maria Eduardo, o seu tá ligado? Fecha para mim. Tá aparecendo aqui só o da Maria Eduardo, mas eu tô achando que tem outra pessoa aqui que tá entrando aí de novo. Não é possível, né? Eu não tenho paciência com essas coisas, não. Vamos continuar aqui, de boa? Por favor. Então, assim, ó, tá escrito aqui, ó, que essas obras de infraestrutura, tá, são de grande exploração mineral, ela é muito custosa. Custosa no sentido... Obrigado, João. Do sentido de todos os sentidos, né? No custosa de dar trabalho e no custosa de custar muito, tá? Então, olha só, as obras de infraestrutura incluem construção de moradias, escolas, hospitais para os trabalhadores e seus familiares, construção de hidrelétricas, complexos sistemas de escoação dessa produção. Vamos dar um exemplo. Às vezes acha uma jazida mineral lá no meio do estado do Pará, no meio do nada. Como é que vai explorar? O negócio é longe pra caramba. Você tem que morar lá para poder explorar. Então, vai construir uma vila, vamos falar assim, né? Por aquelas pessoas que vão trabalhar. A Vale vai abrir uma vila lá e vai para poder explorar aquela jazida. Então, as pessoas que vão morar lá, elas têm toda uma infraestrutura. Vai precisar de hospital, de escola, de supermercado, né? Então, assim, é uma produção que acaba gastando muito, investindo muito. Além disso, para você produzir esse minério, você precisa muitas vezes de energia elétrica e precisa de escoar essa mercadoria. Tem que ter trem para poder escoar, muitas vezes tem que ter, por exemplo, no caso do Falei do Pará, eu lembrei do trem. Mas se for uma obra que vai explorar, por exemplo, minério de ferro perto de algum rio, pode ter uma hidrovia, tá? Então, essas obras são realizadas nas áreas que a mineração apresenta caráter industrial, ou seja, quando é desenvolvida com metas produtivas definidas aí com largo uso de maquinário pesado, operações de beneficiamento, que é a lavagem e a moagem. Nesse problema aqui, ó, que aconteceu lá Brumadinho e Mariano, porque muitas vezes você tem que lavar o minério para separar do resto da rocha. No caso do minério de ferro, eles usam esse sistema de lavar o minério de ferro para separar do que não é minério de ferro. Aí sobra uma lama, e é justamente essa lama que fica lá naquelas barragens, né, que a gente fala que é barragem de rejeito. Existem outras maneiras de separar o minério de ferro? Sim. Inclusive, agora, né, foi proibido separar o minério de ferro dessa maneira. Só que essas barragens elas já estão cheias e abandonadas há muito tempo. Tá? A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Quando se trata, por exemplo, da exploração de ouro, é comum uma prática do garimpo manual, né, com auxílio da peneira, que na verdade se chama bateia, que é uma peneira especial, e de bombas d'água aí. Aqui tem um mapa para nós, um mapa mundi, mostrando alguns metais aí que se destacam no mundo, tá? Então, por exemplo, cobre, o ferro, o estanho, o chumbo, o zinco. Pela legenda aqui, eu acho que o único que o Brasil não tem é tungstênio. O resto todos aqui, né, a maioria o Brasil também vai apresentar, tá? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em metais. Agora, o cobre no Brasil ele não é suficiente para abastecer o mercado interno, a gente vai falar disso depois, tá? Importadores e exportadores de minério no mundo. Entre os países importadores de minérios, se destacam aqueles que não dispõem de grandes jazidas minerais. O grande destaque aqui é o Japão.
O Japão é um dos países que mais vende produtos, exporta produtos para o mundo inteiro. Mas para ele poder fabricar esses produtos, ele tem que comprar minério. Ele não tem. Por quê? Diferente do Brasil, que nós aprendemos aí nas últimas aulas. Ô, gente, se tiver dúvida, abre o chat aí e pergunta, tá? Por exemplo, a gente aprendeu que o relevo do Brasil é muito antigo, rico em escudos cristalinos e por isso a gente tem muito minério. O Japão é um relevo muito moderno, né? O relevo do japonês ele está o tempo todo lá em transformação, porque o Japão está na emenda de 3 placas tectônicas, tá? Então, o que prevalece lá são os agentes internos, então eles não têm escudos cristalinos, não têm minérios. Então, toda a produção que depende de mineral no Japão, eles têm que comprar os minérios para transformar esses minérios para poder vender. Por isso, eles dão muito valor no Japão, por exemplo, ao processo de reciclagem, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que era muito comum dar há um tempo atrás, que eram aqueles telefones. Hoje em dia, esses telefones, esses que a gente chama de smart, né, que são os telefones com acesso à internet, eu não sei se tem. Mas quando ainda não eram esses telefones smart, quando eram aqueles telefones mais antigos, né, eles tinham pequenos pontos de solda. Quando esses aparelhos eram descartados no Japão, além de separar todas as partes lá de metal, de plástico direitinho, eles tiravam esses pequenos pontos de solda, que muitas vezes eram de ouro, para poder fazer joias. Então, o Japão vendia joias recicladas, né, de ouro reciclado, na verdade, tá? Desses pequenos pontinhos de ouro, tá? O Brasil, a gente recicla muito alumínio, só perde para o Japão em termos de reciclagem de alumínio. Mas os outros metais a gente recicla muito pouco, justamente por causa disso, né? Pelo fato do Brasil ter muitos minerais, os metais hoje em dia no Brasil ainda são muito pouco reciclados. Depois vem o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Itália, tá? Os produtos desse segmento industrial são aqueles que utilizam tecnologia avançada e de ponta, vinculada aí aos setores como a química fina, a mecânica fina e principalmente a eletrônica fina, né? Então, os aparelhos eletrônicos todos precisam aí de minérios, né? Então, por exemplo, chips nos nossos celulares, nos nossos computadores, né? Tudo eles têm que ter silício, que é um mineral, tá? O minério. Entre os exportadores de minérios se encontram os países desenvolvidos, que possuem grandes jazidas capazes de atender o mercado interno, né, e vender o excedente, que no caso é o Canadá, e países em desenvolvimento que possuem jazidas expressivas, mas dispõem de pouca estrutura no seu parque industrial. Vários países do mundo que são pobres, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles têm minérios, mas não têm tecnologia suficiente para transformar esse minério em um produto de valor agregado e acaba vendendo esse minério no mercado mundial num preço muito baratinho. Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco da bauxita. Muitos países exportam bauxita, que é um mineral da qual se extrai o alumínio. Eles não têm tecnologia, às vezes, nem para tirar o alumínio da bauxita, tá? Ainda mais transformar em outros produtos, né? Aqui tem aqui uma fábrica mostrando aqui a produção de microprocessadores ali, né? E robótica no Japão. Aí aqui fala, nós vamos falar agora dos principais minérios aí que a gente usa no nosso dia a dia e como eles são transformados. O principal é o minério de ferro e a produção de aço, né? Como eu disse para vocês lá no princípio, nós temos 3 metais que são mais utilizados no mundo hoje, na sua ordem. Em primeiro lugar, o aço, em segundo lugar, o alumínio e em terceiro lugar, o cobre. Meninos, ontem o Gui de matemática deu uma dica lá para nós o seguinte, que a melhor maneira da gente fazer chamada aqui pela videoaula é vocês darem um okzinho lá no chat, né? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que tem 22 pessoas presentes aqui nesse momento, né? O ideal é que cada um de vocês que está presente dê um okzinho lá no chat, porque aí fica registrado que você estava presente na aula, entendeu? Aí não tem nenhum risco de falar assim, a Carol não me viu, porque aí vai estar o seu ok lá. Então, a partir de hoje, vamos combinar aí, né, de no meio da aula aí, mais ou menos, todo mundo entrar lá no chat e dar um okzinho, porque aí a sua presença fica registrada, tá? Como se forma o aço, né? O aço é formado basicamente por minério de... Mas é só para mim mesmo, o Arthur. Né? Eu vou ver que você está presente, entendeu? É só você colocar ok, que aí aparece para mim. Aí fica registrado aqui que você está presente.
É porque a gente fica fazendo chamada e ele falou que a maneira certa é de fazer desse jeito, né? Que a gente não sabe como é que faz essas coisas, está aprendendo ainda. Né? Então, olha só, o minério de ferro, junto com o carbono, tá? Que é basicamente carvão mineral, e o manganês, são os principais elementos que formam o aço mais comum, que é o chamado aço manganês. Né? É como se fosse um doce. Né? Então, por exemplo, você vai fazer brigadeiro, o que você precisa para fazer brigadeiro? Você precisa de leite condensado, margarina e chocolate, não é isso? Então, para fazer aço, o que você precisa? Minério de ferro, carbono, que é o carvão mineral, e o manganês, tá? Então, olha só, os minérios de ferro são os recursos minerais mais abundantes aí na crosta terrestre, né? Entre eles se destacam aí, por alto teor de ferro, a hematita, que está aqui a fórmula química dela, que é F2O3, a magnetita, que é F3O4, que apresenta até 70% de ferro na sua composição, tá? A hematita é o insumo mais consumido aí na fabricação aí do aço. O aço resulta, então, numa mistura em proporções adequadas. Por que é proporção adequada? Lá na hora que você vai fazer o brigadeiro, você não tem que ter mais ou menos o tanto de margarina, o tanto de chocolate, o tanto de leite condensado que você coloca? Se não falta chocolate, ou fica muito gorduroso, né? Ou não fica doce o suficiente, não é assim? Então, o aço também, tá? Em proporções adequadas de minério de ferro metálico e carbono. Isso acontece nos alto-fornos cirúrgicos, tá? Por apresentar alta resistência à tração, ele é muito empregado na construção civil, na elaboração de concreto armado, em produtos industriais, como chapas metálicas, automóveis, navios, ferramentas, vai citando aqui os exemplos. Entre os maiores produtores de minério de ferro estão aí China, Brasil, Austrália, Rússia, Ucrânia, Índia, Canadá e Estados Unidos. Aqui tem uma foto mostrando para nós um alto forno, né, de uma indústria siderúrgica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, vai colocar esses 3 ingredientes aqui, né, que é o manganês, o carbono e o minério de ferro, vai aquecer e vai formar o brigadeiro, que é o aço. Vocês entenderam? Né? Nesses alto-fornos aí, tá? Aqui, ó, tem um exemplo mostrando para nós os vergalhões, né, que são os cabos de aço. Como é que fazem aí, por exemplo, vai construir um prédio? Como é que eles vão fazendo? Eles vão fazendo aquelas colunas de concreto com aço, não é? Com esses vergalhões de aço ali, tá? Aqui, ó, a obtenção de ferro fundido e do aço exige uma reação química do qual participam o minério de ferro, o monóxido de carbono, produzido aí nos altos fornos cirúrgicos pela combustão do carvão vegetal, que é derivado aí da queima da madeira, e do coque metálico, que é o carvão mineral, que é produzido para esse fim. Então, você vai produzir aço. Então, quais são os produtos que você mistura para fazer o aço? Principalmente o manganês, o estanho, o níquel e o cromo. E aí você vai ter aços diferentes, tá? O aço mais comum é a mistura do ferro, manganês e o carbono. Né? O manganês, então, ele participa de ligas metálicas utilizadas na mistura aí do aço, tá? Tornando-se mais duro, resistente, né? Tenaz ao desgaste. Ele é usado aí na fabricação de produtos de alta resistência, como escavadeiras, trilhos de trem, carros fortes, cabos de sustentação, carros de combates e tanques. No setor metalúrgico, ele é utilizado na produção do bronze também. No químico, na composição aí do dióxido de manganês usado na fabricação de pilhas comuns e alcalinas. Tá? Aqui vai citar os maiores produtores aí de manganês. Eu vou até grifar aqui que eu não tinha grifado aí, que são Ucrânia, até aqui, ó. Tá vendo? O que acontece na hora de grifar aqui? Aí grifa dobrado por causa disso. Ucrânia, Rússia. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa parte que eu grifei aqui. Ucrânia, Rússia, China e África do Sul. Tá? Não vou conseguir grifar aqui agora, não. Aqui, meninos, vai mostrar a produção de estanho. O estanho também é utilizado na produção de vários itens industriais, como o bronze, que é uma liga composta de estanho e cobre. A solda, né? Aquelas soldas que a gente veio usando nas serralherias, que é uma mistura de estanho com chumbo. E a folha de Flandres, que é uma folha de aço revestida por dentro de estanho, que é utilizada para embalar alimentos. Por que ela é usada para embalar alimentos? Porque ela não deixa o gosto passar. Então, por exemplo, lata de ervilha, de salsicha, de leite condensado, latinha de Nescau,
não é? Não é alumínio, né? É essa mistura chamada flandes, que é aço por fora e revestida aí por estanho, tá certo? Os maiores produtores de estanho são China, Indonésia, Brasil e Bolívia. Aí aqui vem o níquel. O níquel, quando ele é misturado ao aço e ao carbono, ele vai produzir um aço que a gente conhece bem, que é o aço inoxidável, que é esse aço resistente, com muito brilho, que a gente tem, por exemplo, em garfos, facas, baixelas, né? Que são aquelas travessas bonitas que a mãe coloca lá no dia lá de um almoço, né? Ou de um jantar especial. São aço inox, né? Eu aqui em casa eu gosto muito das minhas panelas, as panelas Tramontina. A sua mãe deve ter também, que são aquelas panelas assim prateadas e elas são muito resistentes, né? Elas duram muito e a garantia delas é de 25 anos. Por quê? Elas são feitas de aço inox, ou seja, elas não vão enferrujar. O fabricante sabe que o material é bom e se o aço é inox de verdade, ele não se perde, né? Ele não vai enferrujar. Então tá aqui, ó. O níquel é um metal bastante raro na crosta terrestre, se encontra principalmente no minério de pleclândita. Imagina se eu vou cobrar um trem desse aqui. Não precisa saber isso não, tá? Entre suas propriedades destacam a forte resistência aos processos de corrosão e oxidação quando exposto ao ar e a maleabilidade e o brilho. Por isso ele é usado na produção de aços especiais, como aço inox, e no processo de niquelação de objetos de aço ou cobre, tornando essa peça mais resistente à corrosão e à oxidação. Os maiores produtores mundiais aí de níquel são a Rússia, o Canadá, a Austrália e a Indonésia, tá? O cromo também, assim como o níquel, ele é também raro na crosta terrestre e ele é utilizado também na produção de aços especiais, porque ele é muito resistente à corrosão e à oxidação. São usados em aços especiais como o aço inox, na fabricação também de utensílios domésticos. Entre os maiores produtores aí estão a Rússia, a África do Sul e a Índia. Ô, meninos, me lembrei agora também de uma coisa interessante, é que esses aços inox também muitas vezes são usados naquelas material cirúrgico, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa quebra uma perna e tem que colocar um pino, colocar um parafuso, né? De que material é isso, né? São materiais especiais, são aços especiais, né? São antialérgicos, né? Que podem colocar aí dentro da pele da pessoa, que não vão causar rejeição. Inclusive, tem algumas pessoas que às vezes têm rejeição, tem até que trocar o pino, né? A peça que colocou aí de inox. E até, por exemplo, assim, eu pessoalmente não gosto, mas, por exemplo, piercing. Né? Tem gente que acha que pode pôr o piercing de qualquer material. O piercing ele também tem que ser de aço cirúrgico, ele não pode ser de qualquer material, não. Se ele não for de ouro, né, ele deve ser de aço cirúrgico, porque ele pode causar uma série de alergias e complicações, tá? Agora nós vamos falar do alumínio. Como eu disse lá para vocês, depois do aço, o minério, né, o metal mais utilizado pelo ser humano hoje é o alumínio, tá? E eu quero que você escreva aqui, eu escrevi aqui em cima do avião, que eu achei que era o lugar que mais se destacava. A gente não tira alumínio do meio ambiente, tá? A gente tira o minério, é o minério da bauxita, tá? Como eu já disse para vocês, tudo que eu digito aqui não vai aparecer aqui para vocês. Aqui, ó, apareceu o acento. É o minério da bauxita, do qual se extrai o elemento químico alumínio. Então, escrevam aí para mim. Na prova eu vou perguntar, né? O alumínio é um mineral? Não. Né? O alumínio não é um mineral. O alumínio é um elemento químico extraído do minério bauxita. Tá? Então, escrevam aí para mim, por favor. Tudo direitinho? Tá escrevendo aí? Estão acompanhando? Se precisar, abre o chat aí e pergunta, tá? O minério do alumínio mais importante da crosta terrestre é a bauxita. Ela é composta de óxido de alumínio, que tem aqui a fórmula, né? Que é Al2O3, ou seja, 2 moléculas de alumínio e 3 moléculas de oxigênio, geralmente denominada alumina, o mais importante matéria-prima para a produção do alumínio metálico. De modo geral, o teor metálico do alumínio na bauxita é superando aí os 40%. Entre os maiores produtores mundiais desse minério estão a Austrália, a Guiné, a Jamaica e o Brasil. Meninos, eu vou explicar com as minhas palavras para depois vocês entenderem melhor quando a gente grifar.
Para a gente extrair o alumínio da bauxita, existem vários processos, mas o que eu preciso que você guarde é o seguinte, que para separar o alumínio da bauxita, você tem que ter um processo que gasta eletricidade, tá certo? Esse processo é eletrolítico ou de eletrólise, que é a mesma coisa. Então, para poder separar o alumínio da bauxita, você vai gastar energia elétrica. E a energia elétrica mais barata que existe é a energia elétrica produzida pelas hidrelétricas. Por isso, muitos países produzem bauxita, vendem bauxita, mas não vendem alumínio. Por quê? Porque não tem energia elétrica barata. Não compensa para eles separar o alumínio da bauxita, tá? Então, tá aqui, ó. O alumínio metálico é um dos recursos de uso mais diversificado no mundo moderno, né? Tipo assim, muito mais que o aço. Pois eles fabricam desde uma simples latinha de refrigerante, né? Até produtos bastante complexos como aviões. O uso do metal só é superado pelo ferro na forma de aço. Então, o aço é o metal mais utilizado no mundo hoje. Depois do aço já é o alumínio, tá? Então, desde uma latinha de refrigerante até a calenagem, né, a parte aqui externa dos aviões, a maior parte aqui é de alumínio, tá? Aqui fala um processo eletrolítico ou a ação de uma corrente elétrica contínua, para separar. Esse aqui não me interessa, esse pedaço aqui não, me interessa esse aqui, ó, que fala assim, ó, a produção de alumínio metálico pelo meio eletrolítico requer um uso de grande quantidade de energia elétrica. Então, você precisa, para separar o alumínio da bauxita, de muita energia elétrica, tá? Isso explica porque os maiores produtores mundiais de alumínio são países que apresentam em seu território grande potência hidrelétrica, como o caso aí do Canadá, do Brasil e da França, porque você precisa separar esse alumínio da bauxita e esse processo gasta energia e essa energia tem que ser aí energia barata, tá bom? Depois vai falar aqui para nós do cobre. Depois do aço e depois do alumínio, o cobre é o metal aí mais utilizado pelo homem hoje. Então, aqui, ó, tem uma foto, né, dos fios de cobre aqui falando. O minério de cobre possui uma série de propriedades que determinam que ele seja usado como matéria-prima em setores industriais variados. Entre as propriedades, podemos citar como exemplo o fato dele ser ótimo condutor de calor e eletricidade, não ser corrosivo e moldar-se com muita facilidade. Né? Por isso ele é usado aonde? Em todos os fios elétricos, em todos os aparelhos elétricos, a gente vai ter a presença de cobre. Tá? Depois do ferro e do alumínio, o cobre é o minério mais utilizado no mundo. Elevado nível de utilização desse metal atribui-se principalmente porque ele possui, né, a característica de condutor de calor e eletricidade. Entre as suas propriedades estão os produtos industriais, como cabos e fios elétricos, equipamentos eletrônicos, encanamentos, né? Muito encanamento antigo é de cobre ainda, máquinas industriais, motores, equipamentos de refrigeração, de aquecimento, peças de veículos como fios, rolamentos, radiadores e conectores. O cobre também é utilizado na produção de ligas metálicas, como por exemplo do latão e do bronze. E os maiores produtores mundiais desse commodity são a China, o Chile e o Japão. Aqui embaixo tem um quadradinho explicando o que é o termo commodity. Eu coloquei de maneira bem simples e gostaria que você colocasse aí para mim que commodity é o nome que os produtos primários recebem aí nas bolsas de valores, né? Então, não apenas os minérios, mas, por exemplo, o ferro, por exemplo, o minério de ferro, tá? É vendido com o nome aí de commodities, tá? Commodities no plural e commodity no singular, tá? Aí aqui vai falar para nós do ouro, tá? O ouro, desde a antiguidade, ele é muito valorizado, né? Ele existe na crosta terrestre, mas ele é considerado um metal nobre. Ele é nobre justamente porque ele tem pouco na crosta terrestre e serve de matéria-prima aí para produções de objetos de valor, como joias, e como reserva de valor, por exemplo, as barrinhas de ouro. Por exemplo, o Silvio Santos lá fala assim, vou dar não sei quanto em barras de ouro que vale mais que dinheiro. Por que vale mais que dinheiro? Porque o ouro, a cotação de valor do ouro, ela é dada por grama todos os dias. Então, por exemplo, tem que você entrar hoje na internet e falar preço do grama de ouro. Aí ele vai falar lá quanto está custando um grama de ouro. E esse preço sobe e desce. Por isso que o ouro ele é tido como reserva de valor. Tá?
Aí aqui vai falar para nós que a principal característica do ouro é a sua ductibilidade, que é a capacidade de ser transformada em fios, a maleabilidade, que é a capacidade de ser transformada em lâminas, a resistência à corrosão, tanto física e química, que ataca os metais de maneira geral. Isso quer dizer o quê? Se você achar hoje uma aliança que foi enterrada há 100 anos atrás, ela não tem nenhum sinal de ferrugem, tá? A grande aceitação desse metal se explica em parte por ele ter sido transformado ao longo da história da humanidade como símbolo de ostentação e riqueza. Quando eu li essa palavra aqui, ostentação, eu me lembrei daqueles funk, né? Não tem um funk que chama funk ostentação? Tem mostra aqueles traficantes lá do Rio de Janeiro, com aqueles cordãozão grandão de ouro, né? Eles não podem ter conta em banco, porque a atividade deles é ilegal. Como é que eles ostentam? Através de joias, tá? Entre os maiores produtores mundiais de ouro estão a China, a Austrália, os Estados Unidos, a Rússia, a África do Sul, o Peru e o Canadá. O Brasil já foi, no passado, grande produtor de ouro. Hoje ele não é mais. Tá certo? Ainda tem ouro no Brasil? Tem, mas não em quantidade para se destacar. Aí depois vem a prata, que também é um metal brilhante, resistente à oxidação, usada como matéria-prima na produção, por exemplo, de utensílios domésticos. Tem garfos, baixelas aí de prata, tá? Quando eu era pequena, eu procurava as medalhas antigas do meu avô na hora dele. Isso mesmo, João, né? Achou alguma, João? Então, o que acontece? A prata também é símbolo de ostentação. Elas nunca tinham ferrugem, isso mesmo, tá? Não enferruja também não. Os maiores produtores mundiais de prata são o México, os Estados Unidos, o Peru, né? Que correspondem a 40% da produção mundial de prata, tá? Depois vem o diamante. O diamante, assim como o ouro e a prata, também ele é um mineral, né? Uma pedra preciosa composta de carbono puro de forma cristalina, que também é símbolo de ostentação e riqueza. Ele é empregado na produção industrial de ferramentas, porque ele é usado como corte, mas não é qualquer tipo de diamante. Existe um diamante, vamos falar assim, ó, de segunda categoria, que é usado como ferramenta. Tá? Então, por exemplo, sabe quando a gente falou do pré-sal? Daquelas brocas que iam lá cortar a rocha até chegar onde tinha o petróleo? Né? A broca, a ponta da broca é de diamante. Só que o diamante não é um diamante joia, é um diamante industrial, tá? É um diamante, vamos falar assim, ele é meio sujo, ele tem sujeira no interior dele, então ele não é considerado, não pode ser usado como joia, tá? Hoje em dia existem também produção de diamante artificial, que usa carbono para produzir diamante artificial, mas não tem o mesmo valor, né, gente? Do que o diamante natural. Por exemplo, já vi casos de pessoas que pegam a cinza de pessoas falecidas, né, um ente querido, ou se não até um animal muito querido, e transforma essa cinza, desculpa, essa cinza que é carbono em um diamante artificial, tá? Aqui, ó, entre os principais produtores estão a África do Sul, na produção de diamante para joias, e o Zaire, na produção de diamante para indústrias, né? Produção industrial. Tem um filme que eu não indico para quem não tem estômago pesado, que chama Diamante de Sangue, tá? Que conta a história dos diamantes na África. É um filme muito violento. Eu, pessoalmente, não gosto muito dele, não. Mas vai contar sobre isso, tá? Eu passei para vocês aqui o deverzinho dessa aula, que é a página... O João já falou que já viu. Não é pesado, João? É bem pesado o filme, né? Tem umas cenas, assim, muito pesadas, tá? Ele está concordando comigo, falou que tem muitas cenas pesadas mesmo. Então, aqui, ó, eu vou pedir vocês para fazer a página 365, tá bom? De deveres e a gente depois corrige. Teve alguma dúvida dessa parte? O que eu quero que você guarde? Os metais mais utilizados pelo homem hoje. O aço, depois o alumínio, depois o cobre. E lembrar que ouro, diamante e prata são usados na produção de joias e como reserva de valor, tá? Isso mesmo. E na hora que eles cortam, né, a mão do cara também é horrível, né, João? Então, são umas cenas bem pesadas, tá? Então, eu quero que vocês façam os deveres para mim. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a produção mineral e a questão ambiental, que é o item 8 aqui. Tá certinho? Se não tiver dúvida, eu vou encerrando por aqui, porque já vai cair daqui a pouquinho. Tudo bem?
Obrigada, então, meninos. Até amanhã.